Você já foi julgado pela sua aparência? Já se sentiu pequeno diante do olhar de desprezo dos outros? A história que você vai ouvir hoje vai te fazer refletir sobre quantas vezes perdemos a oportunidade de conhecer pessoas extraordinárias só porque julgamos pela aparência. Prepare seu coração, porque esta história real vai te emocionar até as lágrimas. Maria das Graças tinha 62 anos e morava numa casa simples de 3 cômodos no interior de Minas Gerais, na pequena cidade de São Bento do Vale. Havia perdido o marido há 5 anos num acidente de trabalho e vivia sozinha, sustentando-se com uma pequena pensão e alguns trabalhos de costura que fazia para as vizinhas. Desde que perdeu João, seu companheiro de 40 anos de casamento, Maria encontrou na fé o único consolo para sua solidão. Todas as manhãs, às 5 horas em ponto, ela se levantava para orar. Às tardes, lia a Bíblia na varanda, observando o movimento da rua de terra batida onde morava. E aos domingos, sem falta, caminhava os 2 quilômetros que separavam sua casa da Igreja do Sagrado Coração, no centro da cidade. Maria não era como as outras senhoras da igreja. Não usava roupas caras, não tinha joias, não chegava de carro. Mas havia algo especial nela, que poucos percebiam. Uma paz no olhar, uma serenidade no sorriso, uma fé que não abalava mesmo diante das maiores dificuldades. Durante anos, Maria havia cultivado um hábito que ninguém sabia. Toda noite, antes de dormir, ela escrevia num caderno velho de capa azul. Anotava suas reflexões sobre a vida, pequenas orações que nasciam do coração, pensamentos sobre fé e esperança. Com o tempo, essas anotações se transformaram em verdadeiras canções de fé, poesias que brotavam de uma alma que havia conhecido tanto sofrimento quanto amor. Ela nunca mostrou essas escritas para ninguém. Guardava o caderno numa gaveta da cômoda como se fosse um tesouro secreto. Para Maria, aquelas palavras eram apenas conversas íntimas com Deus, reflexos de uma vida vivida com simplicidade e gratidão. Você conhece alguém assim? Alguém que possui riquezas interiores que os olhos não conseguem ver? Continue ouvindo, porque você está prestes a descobrir como essa mulher simples impactou uma comunidade inteira. Em março daquele ano, a Igreja do Sagrado Coração anunciou uma celebração especial. O evento de 25 anos do pastor Antônio, que havia dedicado 1/4 de século de sua vida àquela comunidade. Seria um culto diferente, com apresentações especiais, testemunhos e a participação de toda a congregação. Maria ficou emocionada com o anúncio. Pastor Antônio havia sido quem a consolou quando João morreu, quem a visitou nos momentos mais difíceis, quem sempre a tratou com carinho e respeito. Ela desejava muito estar presente naquela celebração tão importante. O problema era a roupa. Durante os 5 anos de viuvez, Maria havia vendido quase tudo que tinha de valor para conseguir sobreviver. As joias do casamento, os móveis melhores, até mesmo algumas roupas mais bonitas. O que restava em seu guarda-roupa eram apenas peças simples e já bem usadas, adequadas para o dia a dia, mas não para uma ocasião especial como aquela. Maria passou dias pensando no que vestir. Remexeu o armário várias vezes, experimentou as poucas opções que tinha, mas nada parecia apropriado para uma celebração tão importante. Foi então que se lembrou de um vestido guardado no fundo do baú. Um vestido azul marinho que havia usado no próprio casamento, 42 anos atrás. Com cuidado, Maria tirou o vestido do baú. O tecido estava amarelado pelo tempo. Havia alguns pontos onde a traça havia atacado. E o modelo era claramente de décadas passadas. Mas era a única peça mais formal que possuía. Durante uma semana inteira, Maria trabalhou no vestido. Consertou os pequenos buracos, lavou com carinho, passou com ferro emprestado da vizinha. Fez pequenos ajustes para que servisse em seu corpo, que havia mudado ao longo dos anos. Não era perfeito, mas era feito com amor e carinho. Na manhã do domingo da celebração, Maria se arrumou com o cuidado de uma noiva. Penteou os cabelos grisalhos num coque simples, calçou os sapatos pretos de domingo e vestiu o vestido azul reformado. Olhou-se no pequeno espelho do quarto e sorriu. Não importava se não estava na moda ou se o vestido era antigo.
O que importava era estar presente para homenagear o pastor que tanto a havia ajudado. Maria pegou sua bolsa de pano, uma bolsa simples, feita por ela mesma com retalhos de tecido, e colocou dentro a Bíblia, algumas moedas para a oferta e, sem que ninguém soubesse, o caderno azul onde escrevia suas reflexões. Algo no coração dela dizia para levá-lo, embora não soubesse por quê. A caminhada até a igreja nunca havia parecido tão longa. A cada passo, Maria sentia uma mistura de expectativa e nervosismo. Queria muito estar ali, mas ao mesmo tempo temia os olhares das outras pessoas. Conhecia bem algumas mulheres da congregação e sabia que elas sempre reparavam em roupas, calçados, acessórios. Quando finalmente chegou à igreja, Maria respirou fundo antes de entrar. O templo estava mais cheio que o normal. Havia pessoas de outras cidades, parentes do pastor, membros de outras igrejas. Muitas mulheres usavam vestidos novos, sapatos brilhantes, bolsas combinando. Os homens estavam de terno, crianças impecavelmente arrumadas. Maria entrou devagar, procurando um lugar discreto para se sentar. Mas foi impossível passar despercebida. Você já entrou num ambiente e sentiu que todos os olhares se voltaram para você? Já se sentiu como se estivesse sendo julgado antes mesmo de abrir a boca? É exatamente isso que Maria estava vivendo naquele momento. Sussurros começaram a se espalhar pelos bancos. Maria ouvia fragmentos das conversas. Olha o vestido que ela veio. Parece roupa de antigamente. Que falta de respeito vir assim numa ocasião dessas. Não tinha uma roupa melhor para vestir? Dona Cleusa, esposa do comerciante mais rico da cidade, não se conteve. Algumas pessoas não sabem se vestir para essa ocasião, disse alto o suficiente para Maria ouvir. É uma falta de consideração com o pastor. Seu grupo de amigas concordou com risinhos abafados. Dona Marlene, sempre elegante com seus vestidos caros comprados na capital, balançou a cabeça em sinal de desaprovação. Dona Conceição, que se achava a mais refinada da congregação, sussurrou para as colegas. Coitada, mas podia ter se esforçado mais. Hoje é um dia especial. Maria sentia cada olhar, cada sussurro, cada riso disfarçado como punhaladas no coração. Por um momento, teve vontade de dar meia volta e ir embora. Será que havia cometido um erro ao vir? Será que sua presença estava realmente desrespeitando a celebração? Mas então, ela se lembrou de Pastor Antônio. Lembrou de todas as vezes que ele havia dito que Deus olha o coração, não a aparência. Lembrou das palavras que ele sempre repetia. Na casa do Pai, todos são bem-vindos. Maria decidiu ficar. Encontrou um lugar no último banco, tentando se fazer o mais invisível possível. Algumas pessoas continuavam a olhá-la com curiosidade ou desaprovação. Mas Maria mantinha o olhar fixo no altar, as mãos juntas sobre a bolsa de pano. O culto começou com músicas especiais, apresentações em homenagem ao pastor, testemunhos de pessoas que haviam sido ajudadas por ele ao longo dos anos. Maria ouvia tudo com atenção, emocionando-se com cada palavra de gratidão dirigida àquele homem que tanto admirava. Pastor Antônio, um homem de 70 anos com cabelos brancos e olhar bondoso, estava visivelmente emocionado. Agradeceu cada homenagem, cada palavra carinhosa, cada demonstração de amor da comunidade. Quando chegou o momento dos testemunhos livres, várias pessoas se levantaram para falar. Comerciantes falaram sobre como o pastor os havia orientado em momentos difíceis. Mães agradeceram pelas orações pelos filhos. Jovens contaram como haviam sido inspirados por seus ensinamentos. Foi então que Pastor Antônio fez algo inesperado. Olhou para a congregação e disse: gostaria que alguém compartilhasse conosco alguma reflexão escrita, algum pensamento que tenha anotado ao longo da vida cristã. Às vezes, nossas próprias palavras podem ser tão poderosas quanto as que lemos nos livros. Um silêncio se instalou na igreja. As pessoas se entreolharam, mas ninguém se manifestou. Quem se sentiria à vontade para ler algo próprio diante de tanta gente? Naquele momento, Maria sentiu algo estranho no coração. Era como se uma voz interior lhe dissesse: é agora. Sua mão, quase sem controle consciente, foi até a bolsa de pano e tocou o caderno azul. Mas como poderia se levantar? Todos já a haviam julgado pela aparência.
Como poderia expor-se ainda mais ao ridículo? O pastor insistiu. Alguém tem alguma reflexão própria para compartilhar? Não tenham vergonha. Às vezes Deus fala através das palavras mais simples. Foi então que aconteceu algo que surpreendeu a todos, inclusive a própria Maria. Quase sem perceber, ela se levantou devagar. Um murmúrio percorreu a igreja. As mesmas mulheres que haviam criticado sua roupa agora sussurravam indignadas. O que ela pensa que está fazendo? Que audácia! Não tem noção da situação. Pastor Antônio, porém, sorriu ao ver Maria de pé. Ele a conhecia há anos, sabia de sua fé sincera, de sua vida de oração, de sua dedicação silenciosa. Irmã Maria das Graças, disse ele com carinho, gostaríamos muito de ouvir o que tem para compartilhar. Com as pernas trêmulas e o coração acelerado, Maria começou a caminhar em direção ao púlpito. Cada passo parecia durar uma eternidade. Os olhares continuavam fixos nela, agora misturando curiosidade com ceticismo. Você consegue imaginar a coragem que foi preciso para dar aqueles passos? Já teve que enfrentar o julgamento dos outros para fazer o que sabia ser certo? A vida de Maria estava prestes a mudar para sempre naqueles próximos minutos. Quando chegou ao púlpito, Maria estava tremendo. Suas mãos suadas seguravam o caderno azul desgastado. Por um momento, olhou para a congregação e viu os rostos que a fitavam. Alguns curiosos, outros céticos, muitos claramente questionando o que uma mulher mal vestida poderia ter a oferecer numa ocasião tão especial. Eu não sei falar bem em público, começou Maria com voz baixa. Mas durante anos escrevi algumas reflexões sobre a vida, sobre a fé, sobre o que aprendi com Deus nos momentos mais difíceis. Pastor Antônio a encorajou com um aceno de cabeça. Fique à vontade, irmã Maria, fale com o coração. Maria abriu o caderno. Suas páginas amareladas estavam cheias de uma letra miúda e caprichosa. Procurou uma das anotações que mais gostava, respirou fundo e começou a ler. Senhor, hoje aprendi que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que somos capazes de dar. O pobre não é aquele que tem pouco dinheiro, mas aquele que tem pouco amor no coração. O rico não é aquele que possui muitas coisas, mas aquele que consegue ser grato pelas pequenas bênçãos de cada dia. Um silêncio diferente começou a se formar na igreja. As pessoas pararam de sussurrar e começaram a prestar atenção real às palavras de Maria. Ela continuou. Quando meu João partiu, pensei que minha vida havia acabado. Chorei tanto que achei que não sobraram mais lágrimas, mas foi na solidão que aprendi a conversar com Deus de verdade. Foi na dor que descobri que Ele estava ali, bem pertinho, esperando que eu parasse de gritar para poder escutar sua voz sussurrando no meu coração. Algumas pessoas começaram a se emocionar. A voz de Maria, embora simples, carregava uma verdade profunda que tocava os corações. Aprendi que Deus não mora nas roupas bonitas, nem nas casas grandes. Ele mora nos gestos pequenos, nos sorrisos sinceros, nas mãos estendidas para ajudar. Aprendi que não precisamos de muito para sermos felizes, mas precisamos de tudo para sermos gratos. Dona Cleusa, que havia criticado o vestido de Maria minutos antes, sentiu um aperto no peito. Pela primeira vez em anos, estava ouvindo palavras que falavam diretamente com sua alma. Maria virou a página do caderno e continuou. Senhor, obrigada por me ensinar que a beleza verdadeira não está no rosto nem no corpo, mas na forma como tratamos as pessoas. Obrigada por me mostrar que não preciso ter muito para dar muito. Obrigada por me ensinar que o amor é a única moeda que, quanto mais a gente gasta, mais rica fica. Lágrimas começaram a rolar pelos rostos na congregação. Pastor Antônio estava visivelmente emocionado. Há 5 anos, quando perdi meu companheiro, muitas pessoas me disseram, Deus sabe o que faz. No começo, essas palavras me irritavam. Como um Deus de amor podia querer me deixar sozinha? Mas hoje eu entendo. Deus não queria que eu ficasse sozinha. Ele queria que eu aprendesse a sentir sua presença de uma forma que nunca havia experimentado antes. A igreja estava em silêncio absoluto. Até as crianças pareciam hipnotizadas pela simplicidade profunda daquelas palavras. Maria continuou lendo. Senhor,
Obrigada por me ensinar que não existem pessoas pequenas. Existem apenas pessoas que não descobriram ainda o tamanho da grandeza que carregam dentro de si. Obrigada por me mostrar que não importa como chegamos à sua casa, importa apenas que chegamos com o coração aberto. Essas últimas palavras caíram como uma bomba silenciosa sobre várias pessoas da congregação que haviam julgado Maria por sua aparência. Aprendi que a fé não está em falar bonito sobre Deus, mas em viver de um jeito que as pessoas vejam Deus através de nós, mesmo quando, especialmente quando, estamos quebrados. Dona Marlene, sempre tão preocupada com aparências, começou a chorar discretamente. Pela primeira vez percebeu como havia sido superficial em seus julgamentos. Maria virou mais uma página. Senhor, quando as pessoas me olham, sei que veem uma mulher simples, de roupas antigas, sem grande instrução. Mas o Senhor me ensinou que sua luz pode brilhar através de qualquer pessoa, até mesmo através de mim. Não preciso ser especial aos olhos do mundo para ser especial aos seus olhos. O impacto dessas palavras foi tremendo. Muitas pessoas se deram conta de como haviam subestimado Maria, de como haviam julgado um livro pela capa. Você está conseguindo sentir o poder daquele momento? Já presenciou uma situação onde alguém que você subestimou mostrou uma sabedoria que te deixou sem palavras? Continue comigo, porque o que está acontecendo naquela igreja vai ficar gravado para sempre na memória daquelas pessoas. Senhor, continuou Maria lendo do caderno, obrigada por me ensinar que a verdadeira elegância não está nas roupas que vestimos, mas na forma como vestimos nossa alma com bondade, paciência e amor. Uma pessoa bem vestida de amor sempre será mais bonita que alguém bem vestido de orgulho. Essas palavras cortaram fundo no coração de muitas mulheres presentes que haviam passado tanto tempo preocupadas com a aparência externa. Aprendi que Deus não escolhe pessoas perfeitas. Ele aperfeiçoa pessoas escolhidas. E que cada um de nós foi escolhido não pelo que temos, mas pelo que podemos nos tornar através do seu amor. Pastor Antônio estava com os olhos marejados. Em 25 anos de ministério, raramente havia ouvido palavras tão profundas saindo de alguém sem formação teológica formal. Maria continuou. Quando caminho esses 2 quilômetros até a igreja todo domingo, as pessoas podem pensar, coitada, não tem nem carro. Mas eu sei que esses 2 quilômetros são meus momentos com Deus. É quando converso com Ele sobre a semana que passou, quando agradeço pelas pequenas bênçãos, quando preparo meu coração para estar na sua casa. Não trocaria essa caminhada por nenhum carro do mundo. Muitas pessoas que sempre foram de carro à igreja se sentiram tocadas por essa perspectiva diferente. Senhor, obrigada por me ensinar que não preciso entender todos os seus planos para confiar neles. Obrigada por me mostrar que às vezes o que parece perda é preparação para um ganho que nem conseguimos imaginar. Maria fechou o caderno por um momento e olhou para a congregação. Talvez vocês estejam se perguntando por que uma mulher simples como eu está aqui falando. A verdade é que eu também não sei. Só sei que quando o pastor Antônio pediu para alguém compartilhar reflexões escritas, senti no coração que deveria me levantar. Ela abriu o caderno novamente. Tenho aqui mais de 200 páginas de conversas com Deus. Não são sermões bonitos, nem teologia complicada. São apenas os pensamentos de uma mulher que aprendeu a encontrar Deus nos detalhes simples da vida. Por exemplo, disse Maria folheando o caderno, escrevi isto semana passada. Senhor, hoje vi uma senhora na praça dando pão para os pombos. Ela estava mal vestida, mas os pombos não ligavam. Eles só viam o amor no gesto dela. Me fez pensar, será que as pessoas conseguem ver o amor nos meus gestos, mesmo quando minha roupa não é a mais bonita? Um silêncio profundo tomou conta da igreja. Muitas pessoas se deram conta de como haviam sido como aqueles pombos ao contrário, prestando atenção apenas na aparência e perdendo de vista o amor. Senhor, leu Maria, ajude-me a nunca julgar uma pessoa pela roupa que veste, pela casa onde mora ou pelo carro que dirige. Ajude-me a enxergar sempre o coração, porque é lá que o Senhor mora. Dona Conceição, que se considerava a mais refinada da igreja, estava chorando abertamente.
Sentia uma mistura de vergonha e admiração. Maria continuou: escrevi isto no dia que completei 5 anos de viuvez. Senhor, hoje poderia estar amarga pela solidão, triste pela pobreza, revoltada com a vida. Mas escolho estar grata. Grata pelos 40 anos felizes que tive com João. Grata pela casa simples, mas que é meu lar. Grata por cada amanhecer que o Senhor me permite ver. Porque aprendi, disse Maria fechando o caderno, que a gratidão é a oração mais poderosa que existe. Não é preciso pedir tanto a Deus quando a gente aprende a agradecer por tudo que Ele já deu. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Pastor Antônio se levantou, foi até Maria e a abraçou no púlpito chorando. Irmã Maria, disse ele com a voz embargada, em 25 anos de ministério, nunca ouvi palavras tão sábias e tocantes. A senhora nos ensinou hoje o verdadeiro significado da fé. A congregação explodiu em aplausos, mas não eram aplausos educados de cortesia. Eram aplausos emocionados de pessoas que haviam sido profundamente tocadas. Uma por uma, as pessoas começaram a se levantar. Primeiro o pastor Antônio, depois alguns membros mais antigos, até que toda a igreja estava de pé aplaudindo Maria das Graças. Mas o momento mais impactante ainda estava por vir. Dona Cleusa, a mesma que havia criticado o vestido de Maria, se levantou e caminhou até o púlpito. Com lágrimas nos olhos, pediu perdão publicamente. Maria, disse ela com a voz quebrada, me perdoe. Te julguei pela roupa quando deveria ter visto seu coração. Hoje você me ensinou uma lição que nunca vou esquecer. Uma fila se formou para cumprimentar Maria. Pessoas que a haviam ignorado por anos agora queriam abraçá-la, pedir perdão, agradecer pelas palavras que haviam tocado suas vidas. Dona Marlene segurou as mãos de Maria e disse: por favor, me perdoe por ter sido tão superficial. Suas palavras me fizeram perceber como tenho desperdiçado tempo com coisas que não importam. Você consegue imaginar como Maria se sentia naquele momento? De desprezada e julgada a admirada e respeitada, tudo porque teve coragem de compartilhar o que havia de mais precioso em seu coração? Pastor Antônio tomou o microfone. Irmãos, hoje aprendemos uma lição importante. Deus usa pessoas simples para nos ensinar as verdades mais profundas. Maria das Graças nos mostrou que a verdadeira sabedoria não vem dos livros, mas da vida vivida em comunhão com Deus. Ele olhou para Maria. Irmã, gostaria de fazer um convite. Gostaria que viesse compartilhar suas reflexões conosco uma vez por mês. Creio que todos nós temos muito a aprender com sua sabedoria. Maria, ainda emocionada e tremendo, aceitou o convite com humildade. Naquele dia, algo mudou permanentemente na Igreja do Sagrado Coração. As pessoas aprenderam a olhar além das aparências. Maria se tornou uma das vozes mais respeitadas da congregação, não por ter estudado teologia, mas por ter vivido uma teologia prática do amor e da gratidão. Nos meses seguintes, Maria começou a compartilhar suas reflexões mensalmente. Suas palavras simples, mas profundas, atraíam pessoas de outras cidades. Muitos vinham especificamente para ouvir a Senhora do Caderno Azul, como ficou conhecida. Maria nunca mudou seu jeito simples de ser. Continuou usando roupas modestas, continuou morando em sua casinha humilde, continuou caminhando os 2 quilômetros até a igreja, mas agora caminhava com a cabeça erguida, sabendo que sua simplicidade havia se tornado sua maior força. O caderno azul, que antes era um segredo guardado na gaveta, tornou-se fonte de inspiração para centenas de pessoas. Maria começou a receber cartas de pessoas que haviam sido tocadas por suas palavras, pedindo conselhos, compartilhando suas próprias histórias. 6 meses depois daquele domingo memorável, Maria recebeu um convite inesperado. Uma editora da capital havia ouvido falar de suas reflexões e queria publicar um livro com seus escritos. Não sei se minhas palavras simples interessariam a tanta gente, disse Maria humildemente ao editor que veio visitá-la. Dona Maria, respondeu ele, simplicidade é exatamente o que o mundo precisa. Suas palavras tocam as pessoas porque vêm de uma vida autêntica, de uma fé genuína. O livro Conversas com Deus
Reflexões de uma Vida Simples, foi publicado um ano depois e se tornou um sucesso inesperado. Maria doou todos os lucros para obras de caridade da igreja, mantendo apenas o suficiente para suas necessidades básicas. Mas o impacto mais profundo não foi financeiro ou literário. Foi na vida das pessoas que aprenderam com Maria que não devemos julgar ninguém pela aparência, que a sabedoria pode vir dos lugares mais inesperados, que Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Dona Cleusa se tornou uma das melhores amigas de Maria. Passou a visitá-la regularmente, levando frutas e doces, mas principalmente para ouvir suas histórias e conselhos. Maria me ensinou a ver a beleza nas pessoas, dizia ela para quem quisesse ouvir. Pastor Antônio sempre dizia que aquele domingo havia sido um dos mais importantes de seus 25 anos de ministério. Foi o dia em que minha congregação aprendeu a diferença entre religião e fé. Maria nos mostrou que fé verdadeira se vive, não se exibe. A história de Maria das Graças se espalhou muito além de São Bento do Vale. Virou exemplo em outras igrejas, foi contada em conferências, inspirou pessoas em todo o país. Mas, para Maria, o mais importante havia acontecido naquele primeiro domingo. Ela havia descoberto que sua voz tinha poder, que suas palavras tinham valor, que sua vida simples tinha propósito. Deus usou meu vestido velho e meu caderno gasto para ensinar uma lição importante, dizia Maria. Ele não olha nossa aparência, ele olha nosso coração. E quando nosso coração está cheio de amor e gratidão, ele pode fazer milagres através de nós. Hoje, 5 anos depois daquele domingo memorável, Maria das Graças continua sendo a mesma pessoa humilde e simples. Mas agora, sabe que simplicidade não é sinônimo de insignificância. Aprendeu que Deus pode usar qualquer pessoa, em qualquer circunstância, para tocar vidas e transformar corações. Sua casa continua simples, mas sempre tem visitantes. Pessoas que buscam conselhos, que querem ouvir suas histórias, que encontram paz em sua presença serena. Maria recebe a todos com a mesma hospitalidade amorosa. O caderno azul foi substituído por vários outros, todos cheios de reflexões, orações e pensamentos. Maria continua escrevendo todas as noites, conversando com Deus através das palavras, transformando suas experiências em sabedoria. E todo domingo, Maria das Graças ainda faz os mesmos 2 quilômetros até a Igreja do Sagrado Coração. Mas agora não caminha sozinha. Pelo caminho, encontra pessoas que a cumprimentam com carinho, que pedem uma oração, que agradecem por suas palavras. Na igreja, não há mais sussurros de crítica quando ela entra. Há sorrisos de carinho, acenar amigável, pessoas que guardam lugares para ela sentar perto. Maria se tornou não apenas membro respeitado da congregação, mas símbolo vivo de que Deus pode usar qualquer pessoa para grandes propósitos. A lição que Maria ensinou naquele domingo continua ecoando. Nunca julgue uma pessoa pela aparência, porque você pode estar perdendo a oportunidade de conhecer alguém extraordinário. A verdadeira riqueza está no coração. A verdadeira beleza está na alma. A verdadeira sabedoria vem de uma vida vivida com amor e fé. Esta história nos lembra que todos nós carregamos tesouros escondidos, que todas as pessoas têm algo valioso a oferecer, que Deus pode usar até mesmo nossas fraquezas aparentes como instrumentos de sua glória. Maria das Graças provou que não precisamos ser ricos, famosos ou poderosos para impactar vidas. Precisamos apenas ser autênticos, ter um coração grato e a coragem de compartilhar nossos dons, por mais simples que possam parecer. E você? Que tesouros escondidos carrega no coração? Que reflexões, que experiências, que sabedoria pode compartilhar para tocar a vida de outras pessoas? Lembre-se, Deus pode usar qualquer pessoa, em qualquer circunstância, para fazer a diferença no mundo. A história de Maria das Graças nos ensina que às vezes é preciso apenas ter coragem de se levantar, de abrir nosso coração, de compartilhar nossa verdade. Porque no final das contas, são as pessoas mais simples que carregam as lições mais profundas.